previsão do tempo, esporte, segurança pública e os destaques noticiosos. No ar, Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Informação e notícia com credibilidade, integrando a comunidade pela notícia. A apresentação Paulo Camargo. 12 horas 31 minutos 10 segundos. Olá, boa tarde. Estamos iniciando na sua Tia Alegrete AM, o Jornal da Cidade. Edição desta terça-feira, 30 de junho de 2020. O tempo é instável. Que tal, Farroupilha? Temperatura na casa dos 14 graus na Praça Oswaldo Aranha. A umidade relativa do ar de 61%, pressão atmosférica em 1023 hectopascais. A luz está na fase crescente e estamos no inverno. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Como vai o tempo e a temperatura? Vamos saber e confira a previsão do tempo para esta terça-feira em todo o país. Da Somar Meteorologia traz a previsão do tempo a Desirê Brante. Um ciclone extratropical se forma no interior da América do Sul e atravessa a região sul do Brasil ao longo da terça-feira, provocando fortes temporais. A chuva vem acompanhada de muitas descargas elétricas, tem risco para queda de granizo e as rajadas de vento podem ultrapassar os 100 km por hora entre o norte do Rio Grande do Sul e metade sul do Paraná. No centro do país, o tempo segue seco e na faixa norte do Brasil a chuva continua, sobretudo entre o norte do Amazonas, Roraima, Amapá e norte do Pará. O Nordeste recebe a chuva ao longo da costa, agora de forma menos intensa, mas a chuva volta a aumentar no meio da semana, especialmente na faixa leste da região. Quanto à temperatura, a máxima prevista para esta terça-feira é de 17 graus em Porto Alegre, 26 em Belo Horizonte, 30 graus em Cuiabá e 32 graus em Teresina. Campo Grande terá máxima de 24 graus e na capital paulista a temperatura máxima ainda chega aos 23 graus. Quer saber como o tempo e o clima influenciam sua lavoura? Acesse agrosomar.com.br. Com informações da Somar Meteorologia, Desirê Brante. Está aí a Desirê Brante atualizando a previsão do tempo para o país nesta terça-feira, último dia do mês de junho, hoje 30 de junho de 2020, tempo instável, 14 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Confira o que vai ser notícia nesta edição. Projeto que aumenta a alíquota do RPPS deverá ser votado na quinta. Transporte coletivo, vereador defende cumprimento do projeto já existente. Mudança da data das eleições deve ser definida amanhã. Deputado defende harmonia entre poderes neste momento de pandemia. Aumento de casos de coronavírus preocupa comitê local. CFCs ainda estão encontrando dificuldades para atender a atual demanda. Estas notícias você acompanha na edição desta terça-feira, 30 de junho, do Jornal da Cidade. Jornal da Cidade. Você sempre bem informado. Você muito bem informado dos 590 da Tia Alegrete, espalhando informação para toda a metade sul da fronteira oeste. Estamos na 27ª semana do ano, de janeiro a hoje, já passaram 181 dias, faltam 185 para o fim do ano. O pensamento do dia para hoje: o verdadeiro amor desconhece todas as diferenças. Hoje é comemorado o Dia do Caminhoneiro, também Dia Nacional da Independência do Zaire, em 1960. Estamos no inverno, a lua é crescente, 1023 hectopascais. A pressão atmosférica 61%, a umidade relativa do ar 14 graus a temperatura. Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços oferece o Jornal da Cidade. Rede Vivo, é muita oferta neste inverno. Batata inglesa branco, quilo 2,48. Pão cacetinho, quilo 4,98. Ovos brancos e vermelhos, dúzia, 4,88. Massa pastel de Itália, 500 gramas. Massa para lasanha de Itália, 500 gramas, 13,99. Galinhão congelado, quilo 4,48. Peito de frango congelado, 5,49 quilo. Sacolão econômico, 11 itens, 49,90. Festival para lanches a partir de 1,49. Inverno Rede Vivo. Aproveite.
E aí, tem caminhão novo, é? Novinho, adquiri com o consórcio Banrisul. Opa, quem tem dinheiro na mão é outra coisa, né? Que nada, me programei direitinho e vou pagar tudo em até 100 meses. E o melhor, sem juros. Mas que baita negócio. E quem não é cliente? Passa na agência Banrisul e aproveita igual. Com o consórcio Banrisul, você pode adquirir veículos, tratores, caminhões, equipamentos agrícolas e muito mais. Acesse banrisulconsórcio.com.br e realize. Chegou o Clube Tchê, o seu novo clube de vantagens. Faça já seu cadastro. Primeiro, acesse www.clubetchê.com.br e clique em Quero Fazer Parte. Segundo, clique em Cadastrar-se. Terceiro, preencha o formulário com seus dados pessoais. Nome, CPF e telefone. Escolha a sua cidade e uma senha. Pronto! Agora, você já tem acesso a descontos exclusivos, além de acumular pontos e trocar por prêmios. Clube Tchê, o seu novo clube de vantagens. Está procurando um espaço de trabalho que conecte você e sua empresa a diferentes profissionais? Conheça o Solar da Venâncio. Espaços compartilhados ou individuais para que você planeje e execute seus projetos. É destinado a pequenas empresas, profissionais autônomos para que realizem reuniões e treinamentos. A única preocupação é de fazer excelentes negócios. O Solar da Venâncio fica no centro de Alegrete, na rua Venâncio Aires 477. Mais informações, ligue 996 96 29 44. Você sofre de dores musculares, lombares, reumáticas, artrite, artrose, pancadas, dores na coluna causada por lesões ou contusões? Conheça Arniviol Gel com fórmula inovadora que contém a erva de Santa Maria, um poderoso agente analgésico anti-inflamatório natural. Arniviol Gel ajuda a aliviar as suas dores, proporcionando alívio e bem-estar, sendo também muito utilizado por esportistas. Arniviol Gel, à venda nas melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Ao persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado. Na Ferragem Vassevite tem variedade em ferramentas para atender a todo tipo de profissional. Telhas de alu-zinco com até 12 metros e escadas extensivas em madeira e em alumínio. Marcas consagradas e com o menor preço é na Ferragem Vassevite. Venâncio Aires 85, telefone 3422-3211. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Oferecimento da rede Vivo de Supermercados. Tempo instável, 14 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Câmara de Vereadores está discutindo o projeto oriundo do Executivo, onde aumenta a alíquota do RPPS de 11% para 14%. O vereador Anilton Oliveira relata como está a tramitação da proposta. A emenda constitucional 103, que é a emenda responsável pela reforma da Previdência dos servidores públicos municipais, ela foi editada em novembro do ano passado. E com prazo para definição de nova alíquota, com o fim de recuperar os regimes próprios de Previdência, como o RPPS de Alegrete, só chegou o projeto na Câmara o dia 5 de março deste ano, 2020. O dia 11 de março, fiz um requerimento solicitando audiência pública, exatamente para fazer o debate a respeito, porque o Executivo não consultou os servidores, não reuniu os servidores para avisar a respeito de uma reforma da Previdência que nós, Partido dos Trabalhadores, se posicionou sempre contra a reforma da Previdência, tanto do regime geral quanto dos regimes próprios, os regimes fechados de Previdência, como os de servidores públicos. 12 horas 40 minutos, 12 segundos. O vereador Anilton Oliveira falou da situação do transporte coletivo e defendeu que o Executivo cumpra a lei do transporte coletivo já existente, a fim de que o impasse seja solucionado. Nós temos um novo sistema com lei municipal e aquilo que semana passada conversamos aqui no microfone da Rádio Alegrete é o que acabou acontecendo. O Ministério Público, na sexta-feira, ingressou com ação civil pública. A Justiça, em primeiro grau,
concedeu a liminar mantendo o serviço de transporte coletivo, fixando multa diária de R$10 mil para cada empresa que não cumpra o que tem contratado com o município, que é o Serviço Público de Transporte Coletivo. Temos conhecimento, ontem foi publicado, ontem segunda-feira, que entrou um agravo de instrumento no Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, um recurso contra a concessão da liminar em primeira instância, e o Tribunal de Justiça não concedeu a tutela pleiteada pelas empresas, que era a revogação da liminar. Então está mantida a liminar. Nós entendemos que isso dá um tempo para o Executivo encontrar uma alternativa, dada a dificuldade das empresas que elas apontam, encontrar uma alternativa de contrato emergencial, de quem sabe, a assunção ao serviço, quem sabe o município gerenciando o serviço, como diz a lei municipal, com o pessoal e o equipamento das empresas. Então dá tempo do município estudar o que fazer. De nossa parte, ontem ingressamos com requerimento na Câmara para que o município comece a fazer a regulamentação da nova lei, iniciando pelas isenções. 12 horas 42 minutos, 12 segundos, tempo instável, 14 graus de temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Até hoje, de ontem a hoje, já choveu 79 milímetros na Praça Oswaldo Aranha. Eleições municipais, mudança da data deve ser definida até esta quarta-feira. O parecer é do deputado Pedro Westphalen, que acredita num entendimento apesar do período de pandemia. Na realidade, do ponto de vista médico, deveria ser adiada essa eleição para 2021 e 2022. Se fosse para ter alguma prevenção. Mas parece que o TSE tem o entendimento que tem que ser esse ano. Já houve uma votação no Senado para adiar para o dia 15 de novembro, fazendo o segundo turno dia 29 de novembro, 6 de dezembro. Havia na Câmara Federal uma resistência grande a esse adiamento, mas está havendo um entendimento, está se conversando bastante, e até quarta-feira define essa situação. Acho que vai ficar 15 de novembro e o primeiro turno, o segundo turno 29 de novembro ou 6 de dezembro deste ano. Deverá ser confirmada essa PEC que foi votada no Senado em 2 turnos já, que está na Câmara Federal. Esse é o encaminhamento que está se fazendo. De qualquer maneira, os prazos devem ficar mantidos. Acho que as pessoas, até por precaução, têm que obedecer os prazos de desincompatibilização, né? Sair quem tem que sair, porque não deverão ser prorrogados, mesmo que seja prorrogada a data. De alguma maneira, são precauções e atenções. Por isso, essa semana, até quarta-feira, tem que se definir isso. Acho que até quarta-feira se chega a um consenso que está se procurando ter na Câmara Federal. Como presidente da Frente Parlamentar do Coronavírus, o deputado Pedro Westphalen acredita que em breve surgirá uma vacina para esta pandemia que atormenta todo mundo. Faço parte da Frente Parlamentar do Coronavírus e já discutimos 48 reuniões sobre isso. Na quarta-feira temos uma outra reunião. Nós temos mais de 170 estudos e pesquisas no mundo atrás de vacinas. 5 muito avançadas, de Oxford, que o Brasil fez um convênio com o Instituto Fiocruz Biomanguinhos para produzir a vacina. Já está em testes de 1.500 seres humanos aqui no Brasil. Não é a que está mais avançada no mundo. Tem uma chinesa, uma americana, uma israelense e uma alemã, que estão já em fase avançada, mas provavelmente a produção em escala vai acontecer no final do ano ou janeiro. Não é? O Brasil já fez um contrato com a Oxford de 100 milhões de doses de vacina, 30 milhões da primeira entrega, depois mais 30, depois mais 40 milhões. Total de 150 milhões de dólares. Né? Essa é a solução para que se tenha tranquilidade nesse momento de poder as pessoas retomarem a vida normal. 12 horas 45 minutos com 30 segundos. Temperatura de 14 graus na Praça Oswaldo Aranha.
O parlamentar gaúcho defendeu a harmonia entre os poderes para a solução dos problemas da nação. Segundo Pedro Westphalen, tem que haver um entendimento para o bem do país. Tem que parar com isso. O Brasil precisa nunca mais do que nunca de harmonia. Os três poderes têm que ter harmonia. O momento é de compreensão. E já houve um arrefecimento desse processo, já houve uma diminuição dessa tensão. Porque no momento que nós precisamos mais é manter a independência dos poderes e entender que o inimigo comum é o vírus. O vírus é inimigo de todos nós, da imprensa, do presidente, do judiciário, da Câmara Federal, das câmaras municipais e estaduais. Esse é o momento de nós deixarmos de lado as diferenças ideológicas e partirmos numa concentração de esforços para resolver os problemas do coronavírus, das consequências da economia. Chegamos a consenso. Te digo que na Comissão Externa de Coronavírus, eu sou o gaúcho que participa efetivamente da comissão, nós estamos conseguindo superar as questões ideológicas e produzir bastante nesse momento. Eu mesmo fiz uma lei que praticamente estabilizou o sistema de saúde nacional, foi a Lei 13.992, que permitiu que clínicas, laboratórios e hospitais recebessem integralmente o contratualizado com o SUS. 12 horas 47 minutos, 10 segundos, tempo instável, 14 graus de temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Você está ouvindo o Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Vereador Cléo Trindade, da bancada do MDB, na sessão ordinária de ontem, comentou o projeto de aumento do RPPS, assunto que foi parar nas redes sociais. O parlamentar justifica a sua manifestação de ontem. Ontem, nós, a respeito desse projeto 036, aonde muda a alíquota de 11%, no qual o vereador Anilton já colocou. Então, nós tivemos a sessão ordinária ontem e, desta forma, algumas má interpretações nas redes sociais, na qual se refere ao meu nome, foram mal interpretadas de alguma forma por algumas pessoas que usam das redes sociais para que defamar, tentar tirar proveito de algumas situações. E tu sabes, e a comunidade toda sabe, que as redes sociais é uma terra de ninguém. Mas eu acho que tem que, de certa forma, ser responsabilizado as pessoas que usam desta ferramenta para tirarem proveito a seu respeito. Aumento do número de casos de coronavírus em Alegrete não era o esperado pelo comitê local. Segundo a doutora Marilene Campanholo, os novos casos estão atingindo uma proporção considerada alta. Realmente, a gente sabia que os nossos casos iriam aumentar, mas, sinceramente, eu não achava que era nessa proporção. Até porque, com o aumento de casos, consequentemente, nós temos casos mais graves, o aumento do número de internações, e isso é uma situação que preocupa bastante. E a gente sabe que esse controle depende muito da conscientização da nossa população e que a gente precisa que as pessoas se deem conta que é extremamente importante sair somente se for necessário, é extremamente importante o uso da máscara, que nós estamos numa pandemia e que a gente não tem um tempo limitado ainda, sabendo, vamos ter isso até tal dia, e nós temos que procurar diminuir o máximo possível o risco de contágio. E estamos também com a nossa campanha para a aquisição dos testes, porque no momento em que nós conseguirmos fazer um mapeamento da nossa cidade, a gente vai ter ideia de quais os locais, quais os bairros, quais os pontos que tem mais risco de transmissão do coronavírus. 12 horas 50 minutos, 14 segundos, temperatura na casa dos 14 graus na Praça Oswaldo Aranha. Conforme disse a doutora Marilene Campanholo, esses números preocupam, pois demonstram o crescimento da pandemia no município com o registro de novos casos. Na verdade,
verdade, assim, a gente tem um aumento de casos, que é o esperado, mas a nossa situação hospitalar está totalmente sob controle ainda. Então, isso preocupa, porque com esse crescente de casos, a gente sabe que 5% dos pacientes que tiverem contaminação pelo vírus vão ter a doença mais grave e necessitando de hospitalização. Então, se começar num crescente, consequentemente, vai aumentar essa necessidade. E é isso que a gente tem visto no dia a dia. Nós estamos com vários pacientes na UTI, nós tivemos que abrir o nosso hospital de campanha, já pela necessidade de internação pelo número de pacientes, e isso é um sinal de preocupação, sinal que está aumentando numa progressiva o número de casos, e consequentemente virão casos mais graves, e nós temos um suporte de 10 leitos de UTI na nossa cidade. Segundo Marilene Campanholo, no setor pediátrico a situação está melhor. Mesmo assim, pediu aos pais que cuidem seus filhos nesse período de baixas temperaturas. Graças a Deus, até eu tenho que dizer isso, porque do ponto de vista pediátrico, nós estamos com a situação totalmente sob controle. Eu imagino até que como as crianças estão sendo mantidas mais em casa, e quero agradecer e parabenizar os pais que estão deixando seus filhos em casa. Eles estão muito menos doentes, até de outras viroses, que era uma coisa... Nessa época, a pediatria estaria cheia, porque começa a variação de temperatura, começam as crianças com alergia respiratória, começam os quadros de viroses, né? E isso está muito diminuído. E o que significa uma eficiência em deixar as crianças em casa. Então, a gente não tem visto muitas crianças doentes, e isso é um ponto positivo no meio de toda essa pandemia, né? Porque além de todo esse comprometimento e esse aumento do número de casos, ainda se nós começarmos a aumentar muito as internações de crianças, com certeza vai ter mais uma sobrecarga a nível de atendimento hospitalar. 12h53, 12 segundos, tempo instável nesta terça-feira, 30 de junho, 14 graus a temperatura na Praça Oswaldo Aranha. Rede Vivo de Supermercados, em 2 endereços, Brigadeiro Oliveira e também na Joaquim Nabuco, oferece o Jornal da Cidade. Rede Vivo, é muita oferta neste inverno. Batata inglesa branco, quilo 2,48. Pão cacetinho, quilo 4,98. Ovos brancos e vermelhos, dúzia, 4,88. Massa pastel de Itália, 500 gramas. Massa para lasanha de Itália, 500 gramas, 13,99. Galinhão congelado, quilo 4,48. Peito de frango congelado, 5,49 quilo. Sacolão econômico, 11 itens, 49,90. Festival para lanches a partir de 1,49. Inverno Rede Vivo, aproveite. A notícia em primeiro lugar. Jornal da Cidade. Jornal da Cidade, o resumo das principais notícias da cidade e região. Vereadora Maria do Horto fala do trabalho realizado para o seu gabinete, onde expressou sua posição com relação à questão do transporte coletivo e o aumento da alíquota do RPPS. E hoje eu venho compartilhar com vocês assuntos importantes da nossa cidade que têm ocupado o cenário político. Um deles é a questão do transporte coletivo, da importância desse serviço para a nossa cidadania e da importância dele ser prestado com eficiência e com qualidade. Quero dizer aqui que estamos acompanhando todo o debate, as reuniões, fazendo a nossa ação prioritária, que é fiscalizar esse tema, fiscalizar o andamento desta pauta. Também quero trazer o debate sobre o aumento na alíquota do trabalhador público na sua previdência social. Nesse momento tão sofrido que vivemos de pandemia, de tanta pressão econômica, onde as famílias cada vez contam com menos, no nosso entendimento, esse projeto deveria se dar de forma escalonada, onde o trabalhador que ganha menos
pague menos. O trabalhador que ganha mais contribui com um percentual um pouco maior. Sabemos que são discussões complexas, que são discussões importantes de ser feitas de forma coletiva, mas também quero dizer aqui que a nossa ação é de estar consciente, acompanhando, debatendo, fiscalizando e atuando de acordo com aquilo que acreditamos. 12h56, 2 segundos. CFCs ainda estão com algumas dificuldades para atender a demanda das pessoas que estão querendo fazer a sua habilitação. Sérgio Ulisses Nogueira de Souza, diretor de ensino do CFC, relata o que está ocorrendo. Realmente, nós estamos com uma certa dificuldade ainda em duas atividades do CFC. Uma são as aulas teóricas de acesso remoto, né, que hoje nós estamos realizando através de uma plataforma e pedimos até desculpa para as pessoas, né, a gente está implantando esse processo novo e temos algumas dificuldades, onde às vezes no momento de acessar um novo conteúdo, nós temos uma interrupção no acesso remoto e as pessoas acabam não conseguindo fazer a aula naquele momento ali. Estamos trabalhando junto com a detentora da plataforma, que é a Procondutor do Estado de São Paulo, para que seja resolvido isso daí. Não é só o nosso CFC, os outros centros que estão utilizando a mesma plataforma também enfrentam essa dificuldade. Então pedimos que as pessoas, né, nos entendam e nós estamos nos esforçando e muito para resolver essa situação de forma que as pessoas não fiquem tendo que recuperar a aula em outras turmas. Mas vamos resolver com certeza essa questão, João Lipe. E a segunda questão é com relação aos exames práticos de direção. Esses exames práticos, que são de responsabilidade do Detran, eles retornaram há 2 semanas atrás. Retornaram, nós tivemos duas provas em caráter experimental, com pouquíssimas vagas. Deu tudo certo, funcionou tranquilamente. E ontem nós tivemos o primeiro exame com aumento no número de vagas. Mas infelizmente, Ulisses, ontem nós tivemos chuva em Alegrete. Tá? E o protocolo do Detran RS relacionado à pandemia, o chamado protocolo Covid-19, ele determina que em dias de chuva os exames práticos sejam cancelados, em função de que no protocolo ele exige que o exame seja realizado com os vidros do veículo todos abertos. Então, em função disso, no próprio protocolo já é previsto o cancelamento dos exames. 12h58 com 54 segundos. Estas foram as informações do Jornal da Cidade, edição desta terça-feira, hoje 30 de junho do ano 2020. Jornal da Cidade sempre em nome da Rede Vivo de Supermercados em 2 endereços no Alegrete. Em instantes, eu trago as informações do Mensageiro Rural. ZYK 210. Notícia, informação, música, entretenimento. 5.000 watts de potência em amplitude modulada. Rádio T Alegrete. Alegrete, Rio Grande do Sul, Brasil. Continue ligado, vem aí a próxima atração. Quando se aproxima a hora do chasque, do aviso, da informação e da música da nossa gente.
A gauchada se achega para perto do rádio, nos galpões dos ranchos de toda a nossa pampa, para ouvir pela Rádio Alegrete, Rede T de Comunicação, o Mensageiro Rural. Treze horas 40 segundos. Olá, boa tarde. Estamos